Lamentações capítulo 3, versículo 29, que diz assim: põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. E o versículo 22 diz assim ainda: as misericórdias do Senhor é as causas de nós de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Nós vamos estar orando. Esse versículo aqui fala sobre oração. Aquele que busca, aqueles que bate, a porta se abre. Vamos fazer oração, depois vou entrar na palavra de Deus nessa tarde, em nome de Jesus. Pai, em teu nome, meu Senhor Jesus, eu quero apresentar nessa tarde a igreja, as irmãs. Nessa tarde eu quero apresentar, meu Senhor, a mocidade. Quero apresentar a banda, meu Jesus Cristo. Pai, diante da tua palavra, eu quero apresentar, Senhor, essa campanha que nós estamos começando nessa tarde, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor responde oração. Nós estamos aqui nessa tarde com o propósito de te buscar, porque o Senhor é o único que pode nos dar vitórias. O Senhor é o único que pode mudar o nosso cativeiro, é o único que pode mudar, Senhor, as nossas situações. Pai, desde já eu te agradeço pela vitória, porque eu sei que o Senhor já nos deu a vitória. Eu sei, Jesus, que o Senhor já nos deu a vitória. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar os projetos nas tuas mãos, porque os projetos nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. Eu sei que o Senhor vai dar continuidade. Eu sei que o Senhor, Pai, vai nos dar vitória. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza disso, porque a tua palavra diz, Deus, que nós devemos perseverar para nós obter vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos entrar na palavra. Igreja, vamos abrir a palavra aqui no livro de Mateus capítulo 15, versículo 21, que a palavra diz assim: partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saía daquela cercania clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogando, dizendo: despede-a, porque vem atrás de nós gritando. Amém? Eu queria falar hoje sobre essa família que não conhecia Jesus. A princípio, essa família não conhecia Jesus. Amém? Mateus 15, versículo 21 em diante. Essa família aqui não conhecia o Senhor Jesus. E nós estamos nessa campanha na tarde da bênção, falando sobre misericórdia, falando sobre, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Essa mulher, em outra tradução, a palavra diz que essa mulher, ela é grega, não conhecia o Senhor Jesus. Mas quando Jesus apareceu no cenário, a Bíblia diz que ele encontrou uma nação pobre financeiramente e pobre no espírito. É tão óbvio que na época os romanos é que dominavam a Judeia, Samaria, Belém e Jerusalém. Só tinha liberdade de expressão quando pagava tributo, quando dava dinheiro. E agora, quando Jesus aparece, viu muitos cegos, muitos aleijados, muitos famintos, lá destruído, família destruída. A nação tinha perdido a direção. Apesar que havia muitos remanescentes, como Simeão, certo dia, ele profetizou que ele queria apresentar o filho da promessa, aquele que viria trazer restauração para Israel. Lá em Lucas capítulo 12, quando José e Maria levam Jesus para se apresentar no templo, ele se alegra. E ele disse assim: despede, Senhor, a alma do teu servo. Por quê? Porque eu vejo agora a salvação de Israel. E quando olho para esse texto aqui, eu vejo uma mulher desesperada, sem esperança. Porque, irmãos, os cananeus, ele acreditava em outros deuses. Acreditava no Deus Maloque, Astarote, Deus El. Ia na macumba, ia na cartomante, ia no adivinho. Só que quando essa mulher foi nesses deuses, não resolveu o problema. Quanto mais essa mulher ia buscar esses deuses, a filha dela ficava pior, ficava doente. E um certo dia ela ouviu falar em Jesus.
Ela ouviu falar no mestre, um homem que apareceu, um novo profeta. E a conversa era: olha, tu lembra de João Batista? Ele é mais poderoso que João Batista. Tu lembras do Velho Testamento de Jeremias, de Isaías, de Eliseu, de Elias? Ele é mais poderoso que esses profetas. O povo na época comparava Jesus com Jeremias, com Elias, devido ao poder que havia sobre Jesus Cristo. E quando eu falo em poder, esse poder, Deus, Ele deu à igreja, deu a nós esse poder, de nós ministrarmos com ousadia, não ter medo, não, mas acreditar em Deus, que Deus Ele pode mudar qualquer circunstância. E quando ouviu falar desse profeta, essa mulher, ela colocou no coração, queria esperar esse profeta passar por certo lugar, e quando ele passasse, ela iria a ele, para que ele resolvesse o problema da sua filha, da tua família. E foi isso que ela fez. O texto diz que ela estava perto de uma cerca, porque ela ouviu falar num profeta chamado Jesus, e ela esperou que o profeta passasse por aquele lugar. E quando Jesus passou, essa mulher aqui, ela começou a clamar, ela começou a pedir. Só que quando ela começa a clamar, a pedir, os próprios discípulos falam: Senhor, vamos embora. Essa mulher grega, essa mulher cananeia, gentia, nós não podemos compartilhar a bênção do nosso Deus com essa mulher. Jesus, ele andou na frente porque Jesus conhecia o seu interior. Essa mulher aqui que só queria a libertação da filha, ela não queria ter compromisso com Deus, ela queria a libertação da sua filha. Hoje nós estamos vivendo isso. As pessoas, muitos vêm a Jesus porque está doente, está com depressão, está com problema no casamento, está com problema financeiro, mas não querem ter comunhão com Cristo, não querem ter vínculo com o Senhor Jesus. E a alegria de Deus é ver você com Ele, porque vocês vão viver experiência inefável, tremenda. E Deus busca um povo que tenha compromisso com Ele, que queira andar com Ele. Sabe por que Deus chamou Davi segundo seu coração? Porque a alegria de Davi era estar com Deus. É tão óbvio. Quando Davi estava cuidando das ovelhas lá, ele tinha a harpinha dele, e ele ali adorava o Senhor, cantava hinos, louvores ao Senhor. Quantas vezes Davi compôs os salmos nos momentos mais difíceis, nos momentos mais terríveis da vida dele, que ele achava que não ia sobreviver, que ele achava que Deus tinha abandonado. Essa mulher aqui, ela queria a libertação da filha, mas não queria Jesus. Nós temos que colocar no nosso coração que nós fomos chamados para ser diferente. Nós fomos chamados para fazer a diferença, entendeu? Nós temos que projetar a nossa vida quando as coisas estiverem difíceis, quando nós estivermos cercados, quando nós estivermos numa situação delicada. Nós temos que acreditar que Deus, Ele vai vencer a situação, que Deus, Ele vai vencer a guerra por nós. Nós temos que acreditar nisso. Por isso que o Espírito Santo me deu esse tema: põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. É porque, irmãos, se nós buscarmos o Senhor, aleluia, nós vamos achar Ele. Se nós batermos na porta, Ele vai abrir a porta. Porque a alegria de Deus é ver você bem. A alegria de Deus é ver você vencendo qualquer barreira, qualquer problema. Aleluia. E quando Jesus vai na frente, a Bíblia diz aqui que a mulher sai gritando. Jesus, saiu fora. No meio do caminho, Jesus parou. E aquela mulher se aproximou de Jesus, clamando, chorando muito. E ela contou a história da filha. Falou assim: olha, Jesus, seguinte, a minha filha, ela está possessa de demônios. Eu não sei o que eu faço mais. Ou eu e o meu marido não dormem mais. Eu não tenho mais vida própria. Porque a minha filha, ela depende de mim 100%. Eu tenho que dar banho. Muitas vezes que eu vou dar banho dela, ela me rasga, ela me bate, ela me fere e fala aquele palavrão horrível. Quando eu começo a falar com ela, mas eu sei que não é ela, porque ela fala cada coisa absurdas. Ela fala que está possuída por demônios, e eu não sei o que mais fazer. Eu já fui no meu Deus lá, Maloque, eu já fui no Baal, já fiz promessa, já soltei foguete, já fiz fogueira para São Pedro, eu já fiz de tudo, só que não resolve, Jesus. Já tentei de tudo. Olha, eu ouvi falar do Senhor, eu ouvi que você liberta, eu ouvi que o Senhor tem curado os cegos.
Olha, eu ouvi uma história aí, que certo dia, 10 leprosos foi até o Senhor, e o Senhor curou os 10 leprosos. Eu ouvi falar também de uma filha de Jairo, que estava morta, o Senhor curou a filha de Jairo. Eu ouvi falar também, que um certo dia, o Senhor descia do monte, o Senhor se encontrou com um leproso, e o Senhor limpou o leproso. Eu vim aqui porque o Senhor resolve o meu problema, aleluia. E Jesus respondeu: mulher, eu não posso tirar do meu pão, dos meus filhinhos e dar os cachorrinhos. E aquela mulher respondeu: da mesa do Senhor, das migalhas, os cachorrinhos comem. A atitude dessa mulher aqui foi humilhação. Ela se humilhou. Irmãos, se nós percebermos, nós se humilha para tanta coisa. Você lembra quando você não conhecia Jesus? Que nós se humilhava lá, irmãos, para Aparecida, para São José, tia da Rita, Corre Damião, ia lá, se prostava também. Quantas vezes nós desesperados buscamos tantas portas, pagava o santo, dávamos aquilo que tínhamos que a gente não tinha, para ver a solução, para ver o problema resolvido, e nada se resolveu, nada aconteceu, aleluia. Se nós acreditarmos piamente em Deus, Deus vai mudar qualquer circunstância, toda circunstância. Essa mulher aqui, ela enfrentou muitas barreiras. Primeira barreira, o orgulho dela. Ela não queria deixar os seus deuses, e ela não queria deixar os seus costumes que ela aprendeu para servir a Deus. Assim é muitos de nós. Muitas vezes nós deixamos o orgulho tomar conta do nosso coração, o eu, e isso atrapalha a nossa vida, atrapalha a nossa comunhão com Deus. Porque Deus, ele suporta o soberbo e dá graça humilde. E quando essa mulher entendeu, quando ela compreendeu que Jesus era diferente dos outros deuses, ela desceu na presença de Deus. A Bíblia diz aqui que ela se prostrou e ela adorou. Então, chegando ela, adorou, dizendo: Senhor, socorre. Deus sim está pronto para nos socorrer. Sempre que nós buscarmos a Ele, Deus, Ele vai estar pronto para nos responder. Sempre que nós clamarmos a Ele, Deus, Ele vai estar pronto para responder ao nosso clamor. Pastor, por quê? Eu percebo que Ele está em silêncio. Deus pode estar em silêncio no sentido de falar, mas que Ele está agindo, Ele está agindo. Que Ele está no controle, Ele está no controle. Está no controle. Nós temos que entender uma coisa: essa mulher aqui, ela foi a pessoa certa. Hoje nós vemos nossos familiares, nós vemos a situação mesmo na nossa vida, e às vezes nós desabafamos com a Maria, desabafamos com o João, e nunca desabafamos com Jesus, porque nós tratamos Jesus como fosse um ET, uma pessoa estranha, né? Porque o ser humano, principalmente aquele que veio do catolicismo, ele tem uma dificuldade de acreditar naquilo que não vê, porque é mais fácil acreditar naquilo que está vendo. Tocar no santinho, estou vendo o santinho, a boquinha dele, os olhos dele. Deus eu não vejo, entendeu? As pessoas têm mais facilidade de dobrar diante do santo do que dobrar diante do Todo-Poderoso. Olhar para Ele e ver Ele e acreditar que Ele pode resolver o problema, entendeu? Então a dificuldade é essa hoje, é essa, de dobrar o joelho e acreditar que Ele está ali, acreditar que Ele está nos ouvindo, acreditar que Ele está presente. Essa é a dificuldade. Outra hora, eu quero repetir, quero ressaltar de novo. Outra hora, quando nós éramos do outro lado, quando o seu problema, fazia novena, soltava fogos, fazia procissão, ia para Aparecida e etc. Hoje nós conhecemos a verdade, sabemos que Ele resolve, nós sabemos sim. Agora, na hora de praticar, na hora de exercer, aqui falta a fé, falta a coragem, entender que Ele está conosco. Mateus 18:20, aonde estiver 2, 3 reunido o meu nome, eu estarei no meio. Nós temos que entender que Ele está conosco. Não é porque nós estamos na luta, nessa guerra travada, de muitas decepções, de muitas calúnias, de muita opressão, que Ele não está conosco. Deus sempre esteve conosco. Se
situações adversas acontecem para o nosso crescimento. Aprender a descer, aprender compreender do projeto que é muito grande na nossa vida. Essa mulher, ela sofreu entender quando ela se humilha. Eu creio aqui, irmão, que na hora que ela se prostra, passou muita coisa, em segundo, todo o sofrimento que ela estava passando com a filha dela. Irmãos, a Bíblia, ela não fala quantos anos a filha da mulher ficou endemoniada. Mas você já viu uma pessoa endemoniada? Eu fui numa família domingo, irmão, que a mulher estava travada num sofá, dura. Na hora que eu coloquei a mão, ministrei o nome de Jesus, o demônio se manifestou na mulher, expulsei o demônio passou para a filha. O demônio pegou na garganta da filha para matar a filha. Fui lá, expulsei o demônio da garganta da mulher, passou para a mãe. Irmão, foi uma luta, mas em nome de Jesus, expulsei aqueles demônios e hoje aquela família está liberta. Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. E quando Jesus apareceu num sinal em Jerusalém, ele deparou com muitas famílias que estavam com esses problemas. Lembra lá em Marcos 5, do Gadareno? Irmãos, a família já tinha perdido aquele jovem. Já tinha perdido. A família abandonou. Ninguém ia mais ver, ninguém nem falava mais daquele jovem. Quando Jesus colocou o pé na ilha, aqueles demônios que estavam sobre aquele jovem foi até Jesus. E a história diz que aquele homem tinha 6.000 demônios. E quando o demônio se aproximou, se prostrou, ele prestou honra. Ele prestou honra, irmãos. Até os demônios sabiam que Jesus era Deus. Teve que se prostrar. Está aqui em Marcos capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz. Chegando outra margem do mar, a província dos Gadarenos, saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro. Dos sepulcros, um homem com espírito imundo, qual tinha sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com agrilhões, cadeias, e as cadeias foi por ele feita em pedaços, e os agrilhões e as migalhas ninguém podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus de longe, correu e adorou. Quando os demônios viu Jesus, sabe o que eles fizeram? Se prostrou. Sabe que não dá para entender? Nós que conhecemos, nós que sabemos do poderio de Jesus, nós temos essa dificuldade de dobrar o joelho. Tem uma dificuldade de dobrar o joelho, de orar. Até os demônios tinham juízo. Aqui, o endemoniado era uma pessoa que sofria opressão satânica ou influência da mesma origem, devido ao espírito maligno habitar nela. As escrituras resistem a muitas coisas que Jesus expulsou demônios. Ou seja, Jesus encontrou o povo assim, endemoniado, mas até os demônios prostrou diante de Jesus. Prostrou. Sabe o que ele responde? Olha o que ele diz aqui, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou: qual o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. Rogava muito que eu os não enviasse para fora daquela província. Andava ali pastando no monte uma grande manada de porco. Ou seja, havia 2.000 porcos. E ele pediu a Jesus que lançasse. Ele pediu autorização a Jesus para sair do jovem e entrar nos porcos. Ele não queria sair daqui da província. Irmão, os espíritos são organizados. Aqui nesse bairro aqui tem um principado que dá ordem a outros espíritos para destruir família, acabar com o casamento, acabar com a empresa, e ele sabe. E Deus colocou a mim e a você para combater esse mal. Mas como posso combater? Orando, crendo no invisível, acreditando que Deus me chamou, que Deus ele tem um propósito na minha vida. Igual essa mulher, igual esse jovem aqui, tem muita família precisando de socorro, precisando de ajuda. E nós temos a obrigação a estar, irmãos, constantemente buscando a Deus, pedindo sabedoria ao Senhor, entendimento. Eu vim agora de uma visita que Satanás tem lutado para destruir outro casamento também. Aquela mulher falando que não aguenta mais a situação que está passando. Ela falou assim: pastor, a minha vida sempre foi assim. Saiu no casamento, entrou em outro, e a mesma coisa.
Porque, irmãos, casamento é vida de renúncia. É vida de renúncia. Para viver tem que renunciar. Para vencer tem que renunciar. Para conseguir muitas coisas tem que renunciar. Para ganhar grandes batalhas tem que renunciar. Para ganhar Araçatuba tem que renunciar. Para ganhar muita alma tem que renunciar. Essa mulher aqui, ela aprendeu a renunciar o quê? Os deuses dela. Teve que renunciar. E quando Jesus olhou para aquela mulher, Jesus viu a mudança. Jesus viu que ela mudou. Irmãos, nós queremos que nossos parentes mudem. Nós desejamos que nossos filhos mudem. Nós queremos que tudo mude. Mas a mudança tem que partir de nós. Nós temos que mudar primeiro. Porque se nós mudarmos, as pessoas vão ver a mudança. E aí as coisas vão ficar mais fáceis. Essa mulher aqui, ela mudou. A Bíblia diz que ela respondeu aqui, ó. Ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos senhores. Outra coisa, ela se humilha. Primeira coisa, ela clamou. Segunda coisa, perseverou no clamor. Terceira coisa, ela adorou. Quarta coisa, ela se humilha. Ela se humilhou. Depois que ela se humilha, Jesus responde. Então respondeu Jesus e disse: mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. Desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ela entendeu e ela acreditou no profeta chamado Jesus. E quando ela acredita, e quando ela toma a posição de deixar, de renunciar, a vida dela, ela muda. Por isso, irmão, nós temos que renunciar todo dia. A luta é de todos os dias. Nós lutamos e deparamos com muitas coisas que querem nos atrair, coisas que querem nos levar a pecar contra o nosso Deus. O orgulho, a soberba, a mentira, amizades, as circunstâncias, os problemas, a caminhada tenta tirar nós do foco. Que é um foco? Jesus! E todo dia nós temos que vencer esse gigante, perseverando, determinando, acreditando, buscando a presença de Deus. Pode ter certeza de uma coisa, que Deus, Ele vai mudar, como tem mudado. Olha a tua vida, como que era, olha a tua vida hoje. Essa mulher começou a ver o antes e o depois. Ela viu que os seus deuses que ela se via não era nada, e ela começou a enxergar Deus verdadeiro, um Deus fiel, um Deus que falava e acontecia, não igual os deuses dela. Ficou muitos anos pedindo, e a filha lá endemoniada. Mas no dia que ela se encontrou com Jesus, Deus mudou o estado da filha, Deus mudou o estado da casa dela, Deus mudou o estado da vida dela, porque ela creu. Acredite, ainda que os seus olhos carnais não vejam, ainda que a circunstância tenha falado ao contrário de tudo aquilo que Deus, através dos profetas até hoje, está falando para você, entendeu? Creia, meu querido, porque Deus vai mudar. Deus não mente. Deus, Ele nunca perdeu uma guerra. Eu sei que é difícil, eu sei que tem sido uma luta constante, mas quando você passar essa ponte, quando você passar esse deserto, esse vale, você vai entender que foi necessário você passar por tudo isso, e o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Você vai ver que Ele me liberta para a honra e glória do Senhor Jesus. E você vai entender que Deus é que manda, é Deus que controla, e a última palavra é dele. É dele. É dele. Por isso lute, irmão. Um pouquinho de força que você tem, mas lute. Senhor, eu não aceito. O Senhor me prometeu. Eu sei que eu tenho errado, eu sei que eu sou um crente fraco, mas a tua Bíblia diz que é na fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. É na tua palavra que eu me asseguro, porque a tua palavra diz: se eu pedir, se eu clamar, o Senhor vai me ouvir e o Senhor vai dar a vitória. Ela manda a cânia, ela bada cana sopia da calabacai, oh rabadachéria, aleluia.
vai em frente, meu irmão. Não olhe não, vai em frente. Pode quem quiser falar, pode quem quiser ficar, olha, não dá certo, pare de clamar. Tem muito tempo que ele está aí, não muda, não acontece nada. A vida dessa mulher mudou e a vida da filha dela mudou, porque a mãe foi atrás de Jesus. A mãe, ela foi e Deus fez um milagre. Sabe o que aconteceu o milagre? Porque essa mulher, ela foi a pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Mudou. Cante, labaria. Mudou porque ela foi. Mudou porque ela se humilhou. Mudou porque ela se prostrou e adorou. Mudou, irmão, porque ela foi a Jesus. Mudou. Se tu fores a Jesus, se tu for a Ele, você vai encontrar a Ele. Jesus, irmão, ele conhecia a vida daquela mulher toda. Ele, como Deus, ele conhecia a vida daquela mulher. Sabia da vida dela inteira. Sabia que tinha uma filha dela. Sabia de tudo, Jesus. Sabe por quê? Se você ler o texto, você vai ver que quando os discípulos assim, ó, despede ela. Sabe por que Jesus não parou para ouvir aquela mulher? Não porque o discípulo falou. Porque Jesus queria ver aonde ela iria. Até quando ela iria. Se ela ia parar ou se ela ia perseverar. Sabe por que Deus não responde imediatamente às nossas orações? É por isso. Porque Jesus vai ver, Jesus está vendo até onde você vai. Se verdadeiramente você está com Ele por benefício próprio, se você ama Ele, entendeu? É por isso que Deus permite situações na nossa vida, é para o nosso bem, é para o mal. E quando Ele começa a andar, ela começa atrás, Ele atrás, ó, Senhor, Senhor! E Jesus, ó, se mandou, e ela atrás. É assim que acontece conosco, todos os dias. Todo dia tão gigante, é incrível. Quando uma coisa é outra, oh glória, é para o nosso bem, para o nosso crescer, é para a gente andar assim com Jesus, está entendendo? Aleluia. Eu não vejo, mas eu creio que Jesus está do lado. Vai lá, meu filho, tu vai conseguir, não desista. Tá chegando. Olha a vitória aí, vai, anda, clama que eu vou te responder. Aleluia. Assim aconteceu com essa mulher, com essa família. Deus mudou. O estado dela estava difícil. E eu creio que Deus vai mudar o estado da tua vida. Vai, começa a enxergar longe. Você tem que enxergar o seu lar, libera. Você tem que enxergar o seu marido do jeito que você quer, transformado, abençoado. Você tem que começar a enxergar a tua empresa bem. Você tem que começar a enxergar, entendeu? Os seus parentes, a situação que você está passando hoje, financeira, bem. Começa a ver isso, começa a enxergar isso, começa a ver isso, em nome de Jesus. Começa a profetizar, ver com os seus olhos da fé, tudo no devido lugar, amém? Por mais que ninguém acredite, meu irmão, mas Deus acredita em você. Sabe por que você está aqui hoje nessa tarde? Porque Deus acredita em você. Tu sai na tua casa, eu vou lá na tarde da benção, Deus vai falar comigo, Deus está falando contigo. Ele está com você e vai colocar os demônios, vai colocar esses problemas por terra. Deus muda o curso da tua vida, Deus muda a trajetória da tua vida. Deus é que tem poder de mudar tudo. E Ele vai mudar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai, obrigado por essa tarde. Pai, e vou preparar um lugar para vocês. Porque aonde eu estiver, vós estarás comigo. O poder dele, o controle dele. Nada pode impedir aquilo que Deus projetou para você. Eu falei aqui do Egito, que era uma potência mundial. Humanamente não tinha como, irmão, como Moisés, arrancar o povo da escravidão. Mas eu aprendi, lendo a Bíblia, que Deus não precisa de muito. Deus não precisa de muito. Deus sim precisa de um homem e de uma mulher que tenha coragem. E que não fique se escondendo, mas que venha para o campo de batalha, batalhar, lutar para ver não só a família dele e as pessoas, irmãos, que estão sendo oprimidas por Satanás. Porque esse poder que eu estou falando aqui, esse poder que Deus nos deu, e falando poder, quando